Atenção! Essa aula está disponível em PDF no site Resumo para Aulas. Inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado! Resumo da aula 6. Ciências. 9º ano. 1º bimestre. Organização dos elementos químicos. Habilidade da BNCC. EF 09CI 05. Conteúdo. Estrutura da matéria. Organização dos elementos químicos. Classificação periódica. Número atômico. Número de massa e definição de elemento químico. Objetivo. Conhecer a organização dos elementos químicos na classificação periódica, por meio do número atômico. Conhecer a notação de um elemento químico, Z e A, e conhecer a identificação desses elementos em uma tabela periódica. O que são tabelas? Tabelas são uma maneira de sistematizar ou organizar informações de forma clara e precisa, facilitando a leitura e a compreensão de dados. O que são átomos e elementos químicos? O átomo é a menor unidade básica da matéria, composta por um núcleo, que contém prótons e nêutrons, e elétrons que orbitam ao seu redor. Os átomos são os constituintes fundamentais de todas as substâncias. Elemento químico. É uma substância que não pode ser decomposta em substâncias mais simples por reações químicas. Cada elemento é formado por átomos que possuem o mesmo número de prótons no núcleo, conhecido como número atômico. Características da tabela de Mendeleev. Organização por massa atômica. Mendeleev organizou os elementos químicos de acordo com suas massas atômicas, em ordem crescente. Essa organização permitiu observar padrões e propriedades semelhantes entre os elementos. Agrupamento por semelhanças. Os elementos foram agrupados em famílias, ou grupos, com características químicas semelhantes. Por exemplo, os metais alcalinos formam uma família de reatividade alta. Periodicidade. As propriedades dos elementos se repetem em intervalos regulares. Periodicidade, à medida que se avança na tabela, refletindo a relação entre a massa atômica e as propriedades químicas. Espaços em branco. Mendeleev deixou espaços em branco na tabela para prever a descoberta de novos elementos, argumentando que esses elementos ainda não haviam sido descobertos, mas que deveriam existir. A tabela periódica atual. Desenvolvimento da tabela. Assim como os modelos atômicos, a tabela periódica evoluiu com o avanço do conhecimento científico. A tabela atual contém 118 elementos químicos, tanto naturais quanto sintéticos. Organização atual. Os elementos são organizados em linhas, ou seja, períodos, e colunas. Grupos, com base em suas propriedades eletrônicas e comportamentos químicos, ao invés de apenas suas massas atômicas. Definições. Massas atômicas. A massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um elemento, levando em conta a abundância natural de cada isótopo. É uma medida que indica a quantidade de matéria em um átomo e é expressa em unidades de massa atômica, ou seja, U. Conclusão. A compreensão dos átomos e elementos químicos, bem como o estudo da tabela periódica, é fundamental para entender a química moderna e as interações entre diferentes substâncias. Continue assistindo esse vídeo. Possui atividades de casa com 5 questões para os alunos responderem sobre a matéria, com gabarito no final. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br